E aí, pessoal, como estão? Tudo bem? Tudo certo? Pessoal, em outros momentos eu já comentei sobre a transição do CBS 2027, ou seja, a extinção das contribuições de PIS e de COFINS. Aí a gente tinha muita coisa vaga na mesa ainda, a gente tinha algumas situações ali que não estavam definidas. E a Receita Federal publicou, em 3/6/2026, a regra esclarecendo o uso de créditos de PIS e COFINS na transição para a CBS. Aqui, na verdade, não seria exemplo, esclarece as regras para o uso de créditos de PIS e COFINS na transição para a CBS. Então, porque uma coisa é liquidez certa. O PIS e COFINS é uma contribuição, nós temos uma vigência são contribuições que nós temos vigência até 31/12/2026. A Receita Federal tem que disciplinar a forma de como que eu vou buscar aqueles créditos acumulados até a data de 31/12/2026, dentro do prazo da prescrição tributária. Essa é a regra do jogo. E a partir do momento que eu tenho um crédito, ele é líquido e certo. Qual que é a regra do jogo? Ele tem que ser idôneo. Para existir o crédito, eu tenho que preencher os requisitos máximos, que se refere ao direito líquido, certo e exigível. Ponto. A partir daqui, se eu tenho um crédito idôneo, eu falo de crédito idôneo, se é um crédito de fato regular perante as legislações 10.637 de 2002, 10.833 de 2003, IN 2121, a Receita Federal, certo? Então, que regulamentou a questão máxima ali e aquele conceito principal, 2022, que é a publicação normativa, por exemplo, do conceito de essencialidade do insumo. Então, quando eu tenho créditos líquidos certos, essa regra aqui é para quem essa matéria interessa, é para essa turma. Para aqueles créditos questionáveis, não pense assim que eu vou garantir meu crédito negativo. Como ele é de direito dentro do prazo da prescrição, ele é sujeito a penalidade e estorno também pelo prazo que a Receita Federal tem para fiscalizar aquele crédito. Para que o crédito seja válido, inclusive a Receita Federal determinou e esclareceu isso quando fez essa publicação, onde ela veio pontuando as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? Os créditos estão garantidos, maravilha? Mesmo com a substituição dos tributos. Ou seja, PIS e COFINS saem de cena e entra a CBS em 2027. Saldos credores permanecem válidos e poderão continuar sendo utilizados pelos contribuintes. Perfeito. Se eu tenho um crédito válido, maravilha. Eu vou contar essa história onde? Na FD Contribuições. Para quem não sabe, existe lá o bloco 1 da FD Contribuições, registros 1.100 e 1.500. Esses caras contam a história ali de quem que é o crédito, que período de competência que eu acumulei aquele crédito, qual é a natureza do vínculo do crédito. Então, é lá que eu conto essa história. Então, por exemplo, e ela trouxe a regra também definindo que os créditos continuam válidos após a extinção das contribuições, certo? Ou seja, a partir de, conforme a data citada, poderão ser utilizados para compensar débitos de CBS. Aqui eu acho que ainda demanda uma regulamentação, porque isso não era claro anteriormente. Poderão ser utilizados para compensar débitos da CBS. Porque na CBS nós teremos uma não cumulatividade. Ou seja, quem entendeu o conceito da reforma sabe do que eu estou falando. Então, em alguns segmentos não vão ter um crédito de etapa anterior. Mas na maioria dos casos, por exemplo, vai existir. Desde que, claro, tenha ocorrido a contribuição. E aqui eu tenho que analisar um 360 graus, porque a gente fala de inúmeros planejamentos. Quem não fez isso, atrasado, porque nós estamos em junho. Certo? Nós estamos em junho. Então, o momento agora de simular questões, verificar reflexos, verificar fornecedores. Cara, eu tô comprando de um cara que é Simples Nacional. Se esse cara não optar pelo regime regular da CBS e do IBS, eu tô lascado, porque eu vou perder meu crédito na mesa. Entende? Então, cara, é o cenário da simulação. Entende? Então, aqui compensar com débitos do CBS é relativo, porque aqui é como opção do contribuinte também. Se eu tenho meu crédito líquido certo, eu vou compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, certo? Ou eu vou pedir esse dinheiro que está na mesa. Essa é a regra do jogo. Então, em resumo da ópera, a Receita Federal definiu que define o direito real, líquido e certo? Definindo que será utilizado, oportunizado, a forma que o contribuinte vai optar por compensar, por pedir ressarcimento, será por meio da Percomp Web. Bem provável ali ela irá demandar de algumas atualizações. Na nota da Receita, ela mesma cita que o sistema irá recuperar os saldos informados na FD Contribuição em dezembro de 2026, evitando o retrabalho e aumentando mais segurança. Ou seja, evitando um outro controle paralelo que o contribuinte demandaria de informar, até porque já está ali, já está na própria obrigação acessória. Aqui a Receita Federal cita também o montante de créditos que hoje ela identifica, que os contribuintes têm, isso é muito fácil de identificar, e eu vejo que é muito mais fácil da Receita Federal filtrar segmentos. E quando eu falo filtrar segmentos, é a Receita Federal
olhar para aqueles 140 bilhões de créditos que os contribuintes possuem, onde ela faz uma separação e diz que 70% das empresas têm saldo inferior a 100 mil e 90% possuem menos de 1 milhão de saldo. Ou seja, nós temos aí um número considerável de contribuintes com um montante superior. E por isso que a Receita Federal tem feito malhas por segmento. Assim como aconteceu com a Operação Caixa Rápido, agora que envolve os supermercadistas, que é a verificação em relação àqueles créditos utilizados, certo? Quando o produto é sujeito à alíquota zero. Então, exceto regras, não vou entrar em mérito da legislação para falar sobre isso. Existem créditos que são idôneos, sim. Por exemplo, os casos do Simples Nacional, em que o Simples Nacional não faz jus à alíquota zero, porque já é um regime beneficiado. E quando ele vende aquele produto, ele não segrega aquele PIS e COFINS lá, a alíquota zero, então ele tem um ônus tributário, sim, ele paga dentro do DAS. E o contribuinte não cumulativo do lucro real, não, em tese, olhando as leis principais, não permite-se a apropriação do crédito. Porém, sabemos que existiu um esforço de tributação, existiu um recolhimento da etapa anterior. Então é interpretação, mas é válido esse crédito. Então, no resumo da ópera, é uma atualização importantíssima aí, mas eu recomendo que sim, os contribuintes têm que correr, têm que simular cenário, de fato, validar seus créditos anteriores, porque em muitas situações vai demandar retificação. Hoje, para mim, ter um crédito limpo na mesa, eu tenho que retificar. Se eu tenho um crédito que eu não utilizei em março de 2024, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que retificar a IFD de contribuição da época, certo? E se eu não tinha saldo a pagar naquele período, eu vou acumular no saldo, o meu saldo credor. E eu tenho que vir contando essa história nos registros 1100, 1500 lá do bloco 1 na IFD de contribuições. Então veja a importância aí da assessoria contábil em estratégia tributária, cara, e automatizada. Que para mim ter isso de uma forma séria, eu tenho que ter automação. Então, a regra do jogo é essa, pessoal. Beleza? Mais uma atualização.